O torcedor vascaíno mal teve tempo de comemorar a vitória sobre o Vitória, e já pode se preparar para mais uma sequência de boas notícias que prometem agitar os bastidores de São Januário. O momento é de empolgação, mas também de planejamento. E o nome do momento atende por Ryan. O garoto, joia da base cruzmaltina, que já havia renovado recentemente seu contrato com o Vasco até o fim de 2026, pode assinar nos próximos dias um novo vínculo com o clube. E não é apenas uma questão de tempo de casa. O objetivo da diretoria é claro: aumentar o valor da multa rescisória e blindar o atleta para o mercado europeu. A nova investida por parte do clube mostra o quanto o Vasco mudou de postura nos últimos tempos. Se antes perdia suas promessas de forma precoce, agora o cenário é outro. O caso de Ryan é simbólico. A diretoria vê no atacante não apenas um talento com enorme potencial técnico, mas uma oportunidade real de garantir uma venda histórica que pode impactar diretamente na saúde financeira do clube. A ideia é torná-lo a maior negociação da história vascaína, superando inclusive a venda de Paulinho em 2018. E detalhe, não é só sobre dinheiro, é sobre representatividade, é sobre resgatar a grandeza do clube também nas transações internacionais. Dentro de campo, Ryan tem feito por merecer toda essa movimentação. No último domingo, ele foi peça fundamental na vitória sobre o Vitória, marcando 2 gols e se consolidando como um dos pilares dessa nova fase do clube sob o comando de Fernando Diniz. Mas mais do que os gols, o que chama atenção é a maturidade com que o garoto de apenas 19 anos vem conduzindo sua trajetória. São 13 gols em competições nacionais com a camisa do Vasco, igualando-se ao argentino Pablo Vegetti, e superando nomes históricos como Felipe Coutinho. Um feito e tanto para alguém que ainda está dando seus primeiros passos no profissional. E tem mais. Ryan se tornou o jogador mais jovem do Vasco a atingir a marca de 10 gols no Campeonato Brasileiro. Isso mesmo. Nem os grandes ídolos do passado, nem os talentos que hoje brilham na Europa chegaram a esse número tão cedo. Ele também já havia sido o mais jovem a marcar um gol pelo Vasco no século XXI. E se a gente expandir o olhar para o cenário nacional, o nome dele aparece entre os 5 mais jovens a balançar as redes no formato de pontos corridos do Brasileirão. Tudo isso com a frieza e a naturalidade de quem parece predestinado. A comparação com nomes internacionais não para por aí. Na atual temporada de 2025, Ryan já superou ninguém menos que Lamine Yamal, camisa 10 do Barcelona e um dos maiores prodígios do futebol mundial. Enquanto o jovem espanhol soma 6 gols nas principais ligas da Europa, Ryan já tem 9. Isso coloca como o jogador sub-19 com mais gols entre as 10 ligas mais competitivas do mundo. Um número que impressiona ainda mais quando se olha a concorrência. Ele está à frente de nomes como o turco Ken Uzun, do Frankfurt, e o colombiano Rodrigo Mora, do Porto. Ryan não é apenas uma promessa, é uma realidade cada vez mais sólida no futebol sul-americano. E como era de se esperar, o interesse internacional já bate à porta. O Vasco já recebeu propostas oficiais do Porto e do Zenit, sendo a mais robusta a do clube russo, 30 milhões de euros. Mas a diretoria bateu o pé. Não vai vender por esse valor. Nem mesmo pelos 40 milhões de euros estipulados como multa no contrato atual. O recado é claro: Ryan só sai por uma fortuna. E mais do que isso, só sai na hora certa. O clube entende que o momento ideal para negociar o atacante será na metade de 2026, quando as janelas europeias costumam movimentar cifras mais altas e os clubes chegam com mais apetite ao mercado sul-americano. Até lá, a ideia é renovar o contrato, esticar o vínculo até 2027 e elevar a multa rescisória para algo em torno de 50 ou 60 milhões de euros. Um valor no padrão de nomes como Endrick e Estevão, do Palmeiras, que foram vendidos por cifras astronômicas. O objetivo da diretoria é fazer de Ryan uma venda que entre para a história não só do Vasco, mas do futebol brasileiro. Para se ter uma ideia, a maior venda do clube até hoje foi a de Paulinho, que saiu por 18 milhões de euros em 2018. A do Endrick, para o Real Madrid, girou em torno de 72 milhões de euros. Já a de Estevão, mais recente, foi fechada com o Chelsea por algo em torno de 61 milhões. O Vasco quer entrar nesse mesmo patamar. E acredita que Ryan tem futebol para isso. A confiança não é à toa.
O garoto é tratado como um dos talentos mais promissores do país. E com razão. Mas não é só dentro de campo que o nome de Ryan tem ganhado destaque. Um vídeo que viralizou recentemente mostra um momento emocionante entre o então garoto de 11 anos e ninguém menos que Roberto Dinamite. Gravado em 2016, o registro mostra o maior ídolo da história do clube dando conselhos ao jovem atacante, que mal sabia o que o futuro reservava para ele. Tenha como referência o seu pai e a sua mãe, dizia Dinamite. Se você for bem, o Vasco vai te dar contrato. Se for mal, não vai fazer contrato nenhum. Pé no chão. Uma cena que arrepia qualquer torcedor. É o passado falando com o futuro. É a história viva do Vasco passando a tocha para a nova geração. E por falar em bastidores, uma outra história vem mexendo com os sentimentos do torcedor vascaíno. E dessa vez não é sobre jogador, mas sim sobre os bastidores políticos e empresariais do futebol. A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, deu uma entrevista recente que reacendeu especulações sobre seu interesse na SAF do Vasco. O assunto não é novo, mas voltou a ganhar força após um movimento no mínimo curioso. A Crefisa, empresa ligada à dirigente, ofereceu um empréstimo ao Vasco com a SAF como garantia. Inicialmente, a exigência era de 20% das ações da empresa vascaína como contrapartida. Mas o clube pediu para reduzir essa participação para 10%. E a Crefisa aceitou, sem titubear. Essa cordialidade toda chamou a atenção e deixou muita gente com uma pulga atrás da orelha. A movimentação reacende as conversas antigas que já circularam nos bastidores do futebol. Não é segredo para ninguém que meses atrás a própria Leila, por meio de seus representantes, tentou comprar 70% da SAF do Vasco, num acordo que girava em torno de 110 milhões de dólares. Na época, as conversas não avançaram por divergências na forma de pagamento. Mas o interesse estava lá. E aparentemente, ainda está. Na entrevista que concedeu, Leila foi direta ao dizer que acredita muito nas SAFs como o futuro do futebol brasileiro. Quando perguntada sobre seu futuro como dirigente, respondeu que não deseja presidir a CBF, mas que gosta mesmo é de clube. Para quem sabe ler as entrelinhas, foi um recado claro, ela ainda não desistiu do Vasco. E o que alimenta ainda mais essa especulação é a relação pessoal da dirigente com o clube carioca. Leila já declarou em outras ocasiões que grande parte de sua família é vascaína. Essa conexão afetiva, somada ao momento delicado do clube e a abertura para novos investidores, cria o cenário perfeito para uma aproximação ainda maior. É como se o passado, o presente e o futuro do Vasco estivessem se encontrando em uma encruzilhada decisiva. O clube vive uma fase de reconstrução, tanto dentro quanto fora de campo, e cada passo precisa ser dado com muita cautela. Mas uma coisa é certa, o Vasco está se movimentando. Seja renovando com suas joias da base, como o Ryan, seja segurando propostas milionárias para garantir uma venda ainda mais histórica no futuro, seja negociando empréstimos estratégicos que podem abrir portas para parcerias inesperadas. O torcedor, que tantas vezes viu o clube ser refém das circunstâncias, agora começa a vislumbrar um cenário onde o Vasco volta a ser protagonista. E essa virada não acontece por acaso. Ela vem sendo construída com planejamento, ousadia e, acima de tudo, com a força de uma base que promete dar ainda muitas alegrias para a torcida. E se a gente olhar com mais atenção para esse cenário todo, fica claro que o Vasco não está apenas vivendo uma boa fase, está, na verdade, reescrevendo sua forma de existir no futebol moderno. A imagem que viralizou com Barros, GB e Ryan à frente, e Kuan Barros ao fundo, não é só uma bela foto de jogadores comemorando uma vitória. É uma verdadeira representação do presente e do futuro cruzmaltino. Aquela imagem tem um peso simbólico. É quase como um selo de uma nova era. O olhar determinado dos garotos, a postura, a frase estampada ali ao lado que diz da tua glória é a tua história, tudo isso traduz o que vem sendo plantado hoje para colher amanhã. O torcedor sente. O clima mudou. O Vasco, mesmo com todas as dificuldades que ainda enfrenta, começa a ser visto de novo como um clube que forma, revela, segura e potencializa seus talentos. E isso mexe com o orgulho de quem sempre esteve ao lado, mesmo nos piores momentos.
O que se vê agora é uma tentativa clara de proteger essas joias com contratos longos e multas altas, mas também com um projeto esportivo que dê espaço para que eles cresçam. E é por isso que o clube não quis saber de vender Ryan por 30 milhões de euros. Nem mesmo pelos 40 da multa atual. O foco não é mais apenas tapar buracos financeiros, é valorizar, potencializar e só depois negociar, de forma estratégica. Aliás, se o torcedor acha que Ryan é o único alvo dessa política, pode se preparar. GB e Barros também estão sendo vistos como ativos preciosos. A vitória contra o Vitória foi um aviso. A base do Vasco deu uma resposta à altura da camisa que veste. Foram eles que decidiram o jogo. Foram eles que tomaram para si a responsabilidade de reagir no momento-chave do campeonato. O técnico Fernando Diniz, que chegou cercado de expectativas, parece ter encontrado em seus jovens atletas uma base sólida para implementar suas ideias. E se há algo que ele sabe fazer, é extrair o melhor dos garotos. E não é só a torcida que está atenta. O mercado europeu inteiro já abriu os olhos. Os soldos de grandes clubes estão vendo o que está acontecendo em São Januário. Estão observando cada movimento de Ryan, analisando cada partida, cada gol, cada tomada de decisão. Quando se tem um jogador que supera Lamine Yamal em números, você automaticamente acende uma luz nos radares internacionais. Porque não é apenas um talento sul-americano a ser lapidado, é um jogador que já está mostrando números melhores do que as maiores promessas da Europa. E claro, quando isso acontece, a movimentação nos bastidores se intensifica. O Porto, tradicional comprador de talentos brasileiros, foi o primeiro a tentar. O Zenit veio logo depois, com uma proposta ainda maior. Mas o Vasco manteve a postura. Negou as duas ofertas. Porque no fundo, sabe que pode mais. Sabe que está diante de algo raro. E isso não se encontra todo dia. Raya não é só uma promessa de bom jogador. Ele é uma chance concreta de virar uma referência técnica e também financeira. A venda dele pode ajudar a reorganizar o clube de forma definitiva, investir em estrutura, melhorar categorias de base, trazer reforços pontuais, e principalmente, devolver ao Vasco a capacidade de competir em alto nível com os gigantes do Brasil e da América do Sul. A grande questão agora é o tempo. O clube não tem pressa. A janela de início de 2026 parece ser o momento perfeito. A ideia é segurar o garoto até lá, protegê-lo, fazê-lo jogar mais, ganhar casca, se destacar ainda mais no cenário nacional e talvez até bater na porta da seleção brasileira. Com uma possível convocação para as categorias principais, o valor dele pode explodir. E é aí que entra o plano da diretoria, estender o contrato até 2027, colocar uma multa em torno de 50 ou 60 milhões de euros e esperar pelo momento certo para bater o martelo. A meta é ultrapassar até mesmo a venda de Endrick para o Real Madrid, que foi uma das maiores já realizadas por um clube brasileiro. E dentro desse planejamento, o cuidado com a imagem e com a história do jogador também entra como parte do processo. O vídeo com Roberto Dinamite, por exemplo, não foi publicado à toa. Ele carrega uma simbologia fortíssima. É como se o Vasco dissesse: olha o que a gente tem aqui, olha a história que estamos construindo. O maior ídolo do clube passando o bastão para o novo talento que, anos depois, estaria pronto para carregar esse legado. É algo que mexe com o emocional, mas também com a narrativa. E o futebol, hoje, se constrói também através dessas histórias que encantam o público e valorizam o atleta. Enquanto isso, a diretoria também joga o jogo fora das quatro linhas. E aí entra a figura de Leila Pereira mais uma vez. A presidente do Palmeiras, ao conceder uma entrevista recente, reacendeu todos os rumores sobre seu interesse no Vasco. E não foi só o que ela disse, foi o tom, foi o contexto. Primeiro, a aceitação imediata da redução da garantia do empréstimo de 20% para 10% da SAF vascaína. Depois, a declaração de que ela acredita muito em SAFS, que gosta mesmo é de clube e que não tem interesse em CBF. E ainda o fato de que boa parte da família dela é vascaína. Isso tudo não é coincidência. É movimento. É estratégia. E quem acompanha o futebol brasileiro sabe, onde há fumaça, há fogo.
Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! O mundo do futebol brasileiro está em polvorosa. Nos bastidores, comenta-se que o Vasco da Gama pode estar prestes a viver uma das transações mais surpreendentes de sua história. Fontes próximas à diretoria do clube afirmam que a Qatar Sports Investments, QSI, conglomerado conhecido por investimentos milionários no esporte, teria apresentado uma proposta inédita, nada menos que 4 bilhões de reais pelo clube carioca. Embora oficialmente ninguém confirme, o rumor já circula entre jornalistas, ex-atletas e empresários do ramo, agitando conversas em redes sociais e grupos fechados do futebol. O interesse da QSI no Vasco não seria apenas financeiro. Há quem diga que o grupo pretende transformar o clube em um polo de projeção internacional, com investimento pesado em infraestrutura, categorias de base e contratações de impacto. Comparações imediatas surgem com o Paris Saint-Germain, clube francês que também pertence ao conglomerado. Imagina-se que, caso a negociação avance, o Vasco poderia se tornar um gigante novamente, capaz de disputar títulos nacionais e até sonhar com voos internacionais. Por enquanto, a diretoria mantém o silêncio. Alguns conselheiros, porém, demonstram entusiasmo com a possibilidade de o clube receber um aporte capaz de redefinir sua história centenária. Há, é claro, quem critique a ideia, temendo que uma mudança tão radical possa afastar a identidade do clube e de sua torcida, que sempre se orgulhou da paixão e da tradição vascaína. Ainda assim, rumores dão conta de reuniões discretas com representantes da QSI acontecendo nas últimas semanas, alimentando a expectativa de que novidades concretas possam surgir em breve. Torcedores dividem-se entre ceticismo e euforia. Nas arquibancadas virtuais, muitos especulam sobre nomes de jogadores que poderiam chegar com um investimento tão robusto. Há quem imagine contratações internacionais de peso, enquanto outros acreditam que o foco poderia estar na modernização do clube, desde centros de treinamento até marketing e gestão administrativa. Enquanto nada é oficial, a especulação já é suficiente para colocar o Vasco em destaque no cenário esportivo internacional. Se a negociação realmente se concretizar, o futebol brasileiro testemunhará uma das maiores transações de sua história, com impacto direto no mercado, na mídia e, principalmente, na forma como os clubes nacionais se relacionam com investimentos estrangeiros. Até lá, resta aos torcedores acompanhar cada rumor, cada sussurro nos corredores do clube, sonhando com um futuro que, até então, parecia apenas nos sonhos mais ousados. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.